E isso é uma chave interpretativa para a gente analisar temas da atualidade, temas que são polêmicos, como o aborto, ideologia de gênero, homossexualidade, uso de drogas, esses temas que muitas vezes são incentivados pela mídia apenas pelo viés da liberdade. Meus amigos e irmãos em Cristo, cumprimentando vocês aí com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde já pedindo aí o apoio de vocês na inscrição no canal. Então pessoal, vamos aqui para o tema do vídeo a respeito da verdade. A verdade, ela conhecer ou não a verdade traz consequências para nossas vidas, né? Por exemplo, se a pessoa se ela sabe a verdade sobre o funcionamento, por exemplo, de uma casa, o funcionamento da eletricidade, aquilo ali pode prevenir a vida dela ou prejudicar caso ela não saiba a verdade sobre aquela determinada coisa. Assim também a verdade sobre a vida. Saber a verdade sobre a vida tem influências positivas ou negativas, dependendo daquilo que se sabe. E Jesus Cristo disse, né, em São João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse também em São João capítulo 14 e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então, pessoal, a verdade, ela é de suma importância ser conhecida, a verdade sobre a vida, a verdade sobre a eternidade, a verdade sobre a nossa formação, se somos formados de espírito, alma e corpo, isso determina aquilo que é bom ou o que é mal. Só dá para saber realmente o que é bom e o que é mal a partir da noção do que seja a verdade. Porque se o ser humano for apenas uma dimensão física, o entendimento sobre o que é bom para ele muda em relação a ele ser espírito, alma e corpo. Porque se ele é espírito, alma e corpo, ele precisa se preocupar não somente com o que é bom para o corpo físico, se preocupar também com aquilo que está relacionado ao seu espírito. Então, pessoal, por isso que Jesus diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, apenas conhecendo a verdade, a pessoa ela pode realmente ser liberta, apenas entendendo a verdade sobre si mesma, a verdade sobre a vida. E eu acredito que a verdade ela não é determinada por um conjunto de pessoas. Existem muitas coisas que são determinadas por um conjunto de pessoas, mas que não significa que aquilo vá ser verdade. Né? Uma convenção social, são as chamadas convenções sociais. Por exemplo, os judeus que foram perseguidos pelo nazismo, eles foram interpretados por Hitler e as pessoas que concordavam com ele que deveriam morrer. Né? Os judeus deveriam morrer na visão de Hitler e dos seus apoiadores. Então, se a verdade fosse unicamente determinada por uma convenção, ali a gente poderia dizer que Hitler poderia estar certo, mas a gente sabe que ele estava errado. Ou seja, a verdade ela é aquilo que o Criador determina, certo? Por exemplo, o Criador de um transporte. A verdade sobre aquele transporte é o fabricante que vai determinar se aquele transporte, como é que ele funciona. Assim, a verdade sobre a vida, quem determina a verdade sobre a vida é o nosso Criador, aquilo que realmente é bom para nós. E isso é uma chave interpretativa para a gente analisar temas da atualidade, temas que são polêmicos, como o aborto, ideologia de gênero, homossexualidade, uso de drogas, esses temas que muitas vezes são incentivados pela mídia apenas pelo viés da liberdade, mas uma chave para a gente interpretar se isso é realmente bom ou ruim para o ser humano é interpretar qual seja a natureza do ser humano. Se realmente o ser humano for apenas corpo, né, e não existe vida após a morte, não existe um ser superior que criou a vida, que projeta a vida para ela funcionar de uma certa maneira, né? Então,
Para a gente entender aquilo que é bom para nós, nós precisamos entender a nossa natureza, né? Que nós somos criados por Deus e o Criador é o que sabe o melhor para a sua criação. Não dá para questionar, por exemplo, com o fabricante de um carro e querer desobedecer às regras dele, e se rebelar contra aquelas regras, porque ele fez ali. A intenção é que aquele transporte funcione da melhor maneira. Assim, as regras de Deus para nós, é para que a nossa vida funcione da melhor maneira. E nós só somos prejudicados é quando desobedecemos essas normas do Criador. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Se vocês puderem estar se inscrevendo aí no canal para dar uma fortalecida aí ao canal, a gente fica muito grato. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.